Então, boa tarde a todos. É com grande satisfação que eu recebo as palestrantes de hoje. Então, eu vou fazer uma apresentação. A doutora Josefa Emília Lopes Ruiz é psicóloga do SEMP, que é um centro de, me corrija se eu estiver errado, né, de educação e saúde da infância e adolescência. Eu acho que esse é o significado do SEMP. Da Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. Ela é psicodramatista, neuropsicóloga, especialista em avaliação de crianças com dificuldades de aprendizagem, orientações e meditações com famílias em situações de vulnerabilidades, psicoterapeuta, terapeuta comunitária e bailarina. A doutora Sandra Fernandes de Freitas é psicopedagoga também do SEMP, da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp aqui de Araraquara, especialista em psicopedagogia pela USP de Ribeirão Preto e em neuropedagogia e psicoanálise educacional pela Unicep de São Carlos. Tem experiência em psicopedagogia clínica com dificuldades e transtornos de aprendizagem. Espero que eu tenha contemplado a biografia de vocês, se quiserem algo que eu esqueci. Ok, não, imagina. Então, pronto? Pode começar, por gentileza? Podemos. Então, boa tarde a todas, todos aqui, que delícia estar com vocês. Obrigada, professora Cristiane, pelo convite, né? Estamos em casa, então, sempre é o Centro de Pesquisas da Infância e da Adolescência, né? Uma unidade auxiliar da FCL, que fica aí no campus, né? Então, somos vizinhos até, né? Então, é um prazer estar aqui conosco. Então, a tarde de hoje, esse momento, 1 hora, essa pausa, eu e a Sandra, quando recebemos o convite, organizamos, né, a nossa fala. Então, é uma fala que vai trazer algumas reflexões, mas também provocações, né? Quando somos provocados, que é um caminho de sair do lugar, né? Então, a provocação também nos instiga a buscar respostas. E essa é a nossa proposta. E algumas dicas, né? Então, eu preparei. Então, como que a gente vai conduzir? Eu preparei, vou começar aqui já, passar para vocês a minha fala e depois, como nós trabalhamos em equipe, isso também é uma característica lá do SEMP, a gente trabalhar em equipe, então nós vamos dividir o nosso trabalho. Então, já fui muito bem apresentada, né? Então, trago aqui uma forma reduzida. Eu, Josefa, a Sandra aqui, e trabalhamos no SEMP. Então, estou trazendo, isso é importante, eu gostaria de deixar claro que a minha fala, a fala da Sandra, também representa um trabalho de equipe, que é dos trabalhos realizados no SEMP. Então, para quem não conhece... Doutora, posso só pedir para ocultar a barra da sua apresentação? Aqui, tá. Isso. Aí embaixo, isso. Pronto. Obrigada, desculpa interromper. Ótimo, aí você vê os detalhes, né? E que representa, então, o nosso trabalho. A minha fala e a fala da Sandra tem toda uma dedicação ao longo de anos, mas também representa o nosso trabalho da unidade auxiliar. Bom, é um tema amplo, né? Saúde mental, aprendizagem, relacionar com a pandemia e tudo isso como está conectado e também cuidados. Então, é um desafio, né? Trazer tudo isso numa fala de 1 hora. Então, nós vamos seguindo alguns esquemas aí. Bom, então eu começo com a saúde mental, importante. Então, novamente, obrigada por esse espaço, né? Cada vez mais, quando tem espaço para falar de saúde mental, a gente corre e se apresenta. Então, por quê? A saúde mental, trazendo um pouco de conceito, é um compromisso de todas e de todos. Né? Gostaria que isso já ficasse como uma grande provocação, né? A partir desse movimento que conseguimos fazer um movimento em saúde mental, partindo de nós. E também é um movimento de solidariedade e de inclusão, né? Não inclusão do outro, mas a minha inclusão, dentro dessa saúde mental, desse movimento de generosidade que a gente tem que ter comigo e com o outro. Saúde mental combina muito bem com a prevenção,
né? A professora Cristiane estava falando do trabalho belíssimo que realiza nas escolas, e prevenção para nós, né, que estamos dentro da universidade, é trabalhar com educação e saúde. Então, saúde mental tem a ver com educação e saúde e tem a ver com prevenção. Saúde mental também, um dos conceitos que eu gosto de trabalhar e deixar, tem a ver com movimentos. Que movimentos são esses? Movimentos do corpo e da mente. Lembrando que os pensamentos, quando estão rígidos, endurecidos, é sinal de adoecimento. E quando a gente tem movimentos de pensamentos, também existe um caminho para a saúde. Né? Então, fica aí novamente a questão da palavra movimento. E eu sou do movimento, né? Então, é natural que eu traga esse referencial. Mas é simples, né? É simples lembrar. Se eu tenho aqueles pensamentos que estão endurecidos, ou presos ao passado, ou presos a uma dor, tá difícil eu cuidar da minha saúde mental. E aí, já entrando para uma provocação, uma reflexão, né? O que te move? Eu não sei depois se a gente pode compartilhar, se vai ter tempo de conversar um pouquinho, mas fica para vocês, né? O que te move? O que faz você se mover para uma saúde integral? Aí como um todo, já trazendo a saúde como um todo. O que te move? O que te leva? Novamente, os movimentos. E lembrando que saúde mental, já também mais conceitos, está relacionada à nossa saúde física e ao nosso corpo. Mas que corpo é esse? É um corpo físico? É um corpo mental? É um corpo relacional? E também podemos, novamente, academia, que bom, né, que a gente tem esse espaço, é um corpo espiritual também. Nosso corpo, nós somos físico, mental, espiritual, relacional, e somos, e devemos ter esse espaço dentro de nós da contemplação. Isso cada vez mais, né, várias pesquisas já estão, né, com grandes evidências de que contemplar a gratidão, encontrar esse espaço dessa pausa, e aí cada um tem um conceito de beleza, para mim, né, a questão da natureza me traz isso, isso também é cuidar da saúde mental. Então, como que vocês estão cuidando dessa saúde mental integral, que envolve o físico, mental, relacional, espiritual? Alguns momentos, eles tudo andam junto, mas alguns momentos esquecemos de uma parte, né? E onde existe o fragmento, existe perda de energia. Então, bom, vão anotando aí, percebendo como que vocês estão em relação à sua saúde mental, espiritual, física e relacional. E dentro das estratégias, né, mais uma vez, né, por que nós trazemos tantas reflexões? Porque a pergunta faz a gente novamente se mexer, buscar respostas. Muitas vezes a gente não acha, mas é um movimento. E essa pergunta, essa reflexão, o que eu faço que me ajuda a cuidar da minha saúde mental e emocional? E durante esse período, né, que estamos ainda nessa pandemia, um movimento diferente agora da pandemia, mas o que tem me ajudado? Né? O que apareceu na minha vida, ou que eu tive que me movimentar, né? Ou eu sempre me cuidei? Que história que eu tenho em relação à minha saúde mental? Que trajetória que eu fiz de cuidados com a minha saúde mental? E se eu não fiz, ou nunca percebi, então a partir de hoje, eu convido a todos a fazer um contrato, né? Um contrato com a sua saúde mental e emocional. Isso é importantíssimo, né? A questão do humor. Então, dentro de saúde mental, o humor é uma característica, né, que esquecemos. Não rir de desespero, como diz a música, né, mas trazer humor à leveza, né, que é a nossa essência humana. E diante de tantas rupturas e doenças e tragédias e durezas que a vida, né, vai chegando, nos apresentando, nós vamos se distanciando desse humor. Então, eu trago aqui, é uma referência do nosso trabalho, né, também, que é se conectar com a nossa criança, a criança que eu fui, as histórias,
e a leveza e espontaneidade. Espontaneidade é um conceito, né? Também de criatividade e também de saúde mental. Então, como anda o seu humor? Você já praticou? Você conhece ele? Se eu falar de tristeza, todo mundo conhece. De raiva, também. Mas se eu falar de humor, onde anda seu humor? Né? Humor, a gente pode acordar com ele, dependendo de como você olha. Então, eu trago o convite para você se conectarem com essa essência humana, né? Que é o nosso humor. E também outra estratégia, outro caminho dentro de saúde mental é se conectar e saber quem eu sou. A princípio parece que é uma questão fácil, né? Isso também faz parte do nosso trabalho, mas é um exercício complexo, como eu digo para você. Por exemplo, Adriano, guardei o nome dele. Adriano, quem é você? Normalmente você vai parar, né? Bom, eu sou. E essa busca de resposta é um encanto, né? Existe uma janela de possibilidades de encontro com a sua saúde ou dificuldades, né? Eu trago essa imagem que, para mim, quando eu entro nesse processo de saber quem eu sou, é um mergulho. Não sei se alguém já mergulhou, teve essa experiência, né? Mas existe a confiança, muitas vezes é um mergulho no escuro, mas é mergulhar no mundo da afetividade, né? Precisamos passar pelos afetos. Muitas vezes ficamos de ponta cabeça, damos voltas, não sabemos para onde ir, e por isso que existem as ajudas, mas o primeiro passo é o nosso, é mergulhar nesse mundo dos afetos. Então, eu trago como um caminho, né, para se conectar com a nossa saúde mental, para saber quem é ela, e desenvolver essa cultura que nós estamos chamando, que eu gosto também de chamar de cultura do autocuidado. É uma pausa, gente, nós temos que cravar essa questão. Por quê? O autocuidado, muitas vezes a gente fica esperando do outro. Como somos seres altamente dependentes, né? Nascemos bebê, frágeis, aprendemos a ser cuidados, precisa cortar o cordão umbilical e se autocuidar. Muitas vezes a gente fica esperando resposta do outro, do médico, nutricionista, não sei o quê, para dar dicas que o que eu faço, mas às vezes a gente tem várias dicas, mas não faz o movimento de se cuidar. Então, isso é uma cultura e é um aprendizado. Né? Por isso que depois, mais para frente, a Sandra vai trazer a importância das aprendizagens. Então, o primeiro passo é reconhecer quem eu sou, e esse reconhecimento desse eu está em constante construção, desconstrução, ainda bem, né? Nós não somos seres acabados, nós somos inacabáveis, ainda bem, e somos seres em processo de aprendizagem, sempre estamos aprendendo, com o outro, comigo, com as nossas dores, com as nossas alegrias, mas precisamos ter esse espaço de reconhecer quem eu sou. Precisamos reconhecer os nossos valores. E isso também é um crivo aí do nosso trabalho. Mas que valores são esses? São os valores que eu herdei. Nós esquecemos. Valores herdados de família, dos nossos antepassados, que aprendemos com os nossos professores. Por onde passamos? Por onde passamos? Né? Mas ficamos longe. Por exemplo, eu sou filha de imigrantes, então eu tenho toda uma história, né? Com essa imigração, com vir para cá, enfim, eu precisei resgatar toda uma história até para entender o meu jeito de ser, o que eu gosto, a mulher, né? A história da mulher dentro de profissão, enfim, cada um de vocês tem uma história e precisamos conhecer. E que nós fazemos, esquecemos ou deixamos de lado, muitas vezes a gente tem vergonha, né? E isso também é um sinal que a saúde mental não vai bem, quando a gente rompe com os nossos valores, com as nossas essências. E, novamente, é necessário passar pelo mundo da afetividade. As feridas se curam somente se a gente olhar que afeto, que emoção que ficou presa nesse lugar. Eu trouxe de uma forma simbólica, né, a questão da conexão dos elementos, né? Então, eu trago o elemento água, o mundo das águas, relacionado ao mundo dos afetos e das emoções. Então, vamos olhar, né? O que vocês estão vendo? Vários tipos de fotos são imagens,
mas que representa a água de formas diferentes. Então, muitas vezes os nossos afetos estão dessa forma, né? Às vezes está claro, olha que delícia, a gente consegue ver o fundo, consegue entender, consegue compreender. Em alguns momentos começa a ficar turvo, a gente já não está muito sabendo o que está acontecendo. Muitas vezes em ondas turbulentas que, né, que são os caldos, né? Quem já não tomou o caldo na vida, né? Que vai se atropelando, engolimos água, né? Somos pegos aí de surpresa. E aí o destaque para a questão da água parada, né? O que acontece com as águas paradas? Além da dengue, né? Isso tem a ver com as nossas também as emoções. O que está parado, as emoções, as dores, é um conceito também de doença, né? Na medicina tradicional chinesa trabalha com isso, onde existe dor porque existe energia represada, parada. Então é necessário circular, fazer as limpezas, né? Que são os detox. Cada um vai dar um nome para isso. Mas as pausas necessárias para as limpezas internas, que eu chamo que a gente vai carregando muito lixo, né? Lixo interno, vai nos adoecendo. Então, a gente adoece não só de Covid, né? Não só de essas outras bactérias, esses bichos fora. Tem os bichos internos, que é necessário fazer esse detox. Então, trago as águas, né? Representando o mundo dos afetos, e eu trago o elemento terra representando o elemento corpo, lembrando que saúde mental é corpo e mente. Muitas vezes nosso corpo se apresenta assim. Quem nunca passou por um momento assim? Sentir seco, né, está esturricado, já não tem mais energia. E aí, o que é necessário? Adubar, acreditar. Mesmo diante de uma terra tão seca, árida, com cuidado. Aí tem até o trabalho das imposição de mãos, quem acredita, eu acredito, a questão do reiki, dessa energia que somos capazes de, dessa terra tão árida, incentivar e germinar e trazer novos brotinhos. Muitas vezes, como eu falei do detox, né, a gente precisa arrancar toda aquela terra, adubar, né? Então, isso também é um processo que só eu posso fazer, não depende do outro. O outro pode ser instrumento, o outro pode nos ajudar, mas é eu que tenho que ir lá cavocar, né? E trazer essa vida para esse corpo. E regado do quê? Da esperança, né? Da fé. E depois a Sandra vai falar mais de uns elementos importantes aí. Bom, então nós somos um corpo, lembrando que esse corpo é mente e psique, andam juntos. Não existe separação. Acho que está claro para vocês, né? Está claro que não existe, não tem como separar. E aí fica uma receita, uma dica, nós não somos de receita, mas uma dica só. A nossa mente mente, guardam isso. A nossa mente conta um monte de historinha, mas o nosso corpo não. O nosso corpo registra tudo que vemos, ouvimos, sentimos. E tudo, veja, tudo, desde o início da nossa história, da nossa vida intrauterina. Então, as nossas células lindíssimas, elas ficam bisbilhotando tudo o que acontece e captando isso. Por isso, a importância do que pensamos, do que falamos, da nossa sintonia, da nossa energia. E lembrando, né, que nós nascemos, né, de duas células, né, que se encontraram depois de uma grande competição. Isso é belíssimo, né? Mas veja só, somente depois de uma batalha, né, de uma competição, que aí veio a vida. Então, lembrando que a competição é um elemento da nossa vida, não é ruim, né? Mas que competição é essa? Competição com nós, né? Com a nossa vida, com as nossas dores. Muitas vezes é uma batalha que a gente tem que fazer para não deixar esmorecer e resistir. Como a professora disse, né? Somos resilientes. O nosso corpo, nós temos um ciclo, né? Inevitável, de nascer, viver, muitas vezes sobreviver e morrer. É simples, né?
E dentro desse simples, toda uma complexidade. Mas esse é o nosso ciclo. E eu quero trazer aqui um destaque para a nossa morte, né? Para a morte em vida. Quantas vezes passamos por esse momento, né? Muitas vezes que as doenças mentais, a ansiedade, depressão, a autoexclusão também é uma morte em vida, preste atenção. Mas também da exclusão, aquela exclusão que fragmenta, que exclui, né, que desumaniza, e impede as pessoas de expressar suas potencialidades. Tudo isso é morte em vida. Fazemos conosco e às vezes fazemos e vivenciamos com os outros. Então, esses elementos, esses momentos, né, olhar, será que estamos vivos mesmo ou estamos conectados com essa morte psíquica? Nós somos levados por dois movimentos, né? Um impulso de vida e um impulso de morte, básico. Só isso. E aí, que momento vocês estão agora? Vocês estão mais conectados com o impulso de vida ou com o impulso de morte? Já fica uma reflexão, né? Que momento que vocês estão? Né? E aí, se vocês reconhecem, que movimento que pode fazer diferente para ou manter esse movimento de vida ou sair dele. E aí, né, caminhando um pouco mais, vocês já sabem, mas dá um destaque o quanto que é importante lembrar desses fatores de proteção e saúde mental. Sono. Primeiro, é simples, não. Nesse período de pandemia, com certeza já ficou de ponta cabeça. Mas o sono é reparador. Tem todo um estudos aí falando da importância dessas pausas para o nosso cérebro. Não adianta dormir e a nossa mente continuar lá, né? Eu vou tomar remédio para isso, para desligar essa mente. Então, existem outras formas de cuidar do sono. Pensando na alimentação, importantíssima atividade física, não importa qual, mas não podemos ficar longe. Não falei que a saúde mental e física é corpo e mente? Esquecemos. A gente só vai, muitas vezes, então vou fazer só uma meditação. Excelente a meditação, importante, mas é necessário atividade física também. Né? Isso aqui daria mais 3, 4 horas para a gente conversar. Que saúde eu estou tendo nos meus relacionamentos? Preste atenção. Que relacionamento eu estou tendo comigo, amigos, familiares? De que forma eu me relaciono? Tá difícil, não tá? Né? E o aprender constante. Eu cuido dessa minha aprendizagem, né? Que é sempre o dia a dia. Eu estou cuidando da minha espiritualidade, aí independe da religião, não é isso? Né? Sabemos que nós somos energia, já está mais que comprovado. Que energia é essa que eu cuido, não cuido, reconheço? Então, esses fatores que parece que são simples, vocês já ouviram, mas é necessário cuidar todos os dias. A gente não escova os dentes todos os dias? Pois é, então temos que olhar para eles todos os dias. Então, alguns caminhos, como eu disse, vou trazer umas possibilidades do caminhos aí para cuidar da saúde mental. Primeiro é se acolher, do jeito que somos, do jeito que estamos. Porque eu sou isso. Normalmente a gente sempre fala do negativo, né? Da dificuldade, dos defeitos. Ok, vamos acolher os defeitos, mas vamos acolher também as nossas habilidades. Reconhecer as nossas feridas, né? Que são as nossas dores. Às vezes carregamos do passado, mas estamos lá curando. E as nossas pérolas, esse é um exercício bacana que a gente faz no nosso trabalho, né? Das feridas, transformar em pérolas. Reconhecer, já falei, mas volto aqui a valorizar os nossos valores familiares, socioculturais, né? Da nossa cultura, o que a gente aprende agora, o que estamos aprendendo agora, da nossa cidade, da nossa cultura, Unesp, né? Quanta coisa boa a Unesp, esse evento de hoje, né? Está oferecendo, está proporcionando. Isso também é valorizar a nossa cultura. Somos Unesp, e o que a gente faz, né, para cuidar dessa nossa comunidade e valorizar? Estar disponível, guarda isso, estar disponível, porém com limites. O
que quer dizer isso? Eu estou aqui com você, posso te ajudar, mas olha, daqui para frente eu não consigo mais. Eu não dou conta. Então, esse é o limite, é saber falar não. E quando falamos não para o outro, primeiro temos que falar não para nós, né? Não dou conta, não sou capaz, sinto muito. A palavra sinto muito tem uma força muito grande, né? Sinto muito, eu tentei, mas não dei conta. Então, isso é importante para olhar para as nossas histórias. Desenvolver uma escuta ativa. O que é isso? Muitas vezes a gente está nos locais, estou escutando todo mundo. É um escutar com o olhar do outro, que esse é um exercício difícil, né? Mas também uma escuta ativa conosco. Como está meu corpo? Se o meu corpo está cansado, se ele já está, né, precisando de pausa, se o meu corpo está precisando de outras questões, se eu estou precisando de outros aprendizados, de outros contatos, escutar primeiro a nós e também para aprender a escutar o outro. Muitas vezes o outro não precisa de uma palavra, só da presença, mesmo que seja online, uma chamada, uma mensagem, né? Essa outra dica valiosíssima, saber separar o que é meu, é difícil, hein? Da minha história e o que é do outro. Muitas vezes o outro está bravo, está com raiva, por questões dele, e eu já acho que é comigo. Então, o que ajuda? É perguntar, olha, eu estou percebendo que você está meio tenso hoje, está nervoso, aconteceu alguma coisa? Eu te fiz alguma coisa? Não, não fiz. Ok, obrigado, pronto. Porque aí a gente começa a criar os enredos, as fantasias na nossa cabeça, né? Hoje eu estou triste, então isso é meu. E eu não posso obrigar o outro a entender como eu estou. Então, isso é meu, não é dele. E assim vai. E é um exercício, viu, gente? Eterno aprendizado. E ter espaço para a alegria, para a leveza, para o sorriso, para a gentileza consigo com os outros. Também é uma dica de saúde mental. Como que está isso? Né? Se eu trouxe o humor, mas é a alegria, está tendo espaço dentro da sua vida, do seu cotidiano, da sua rotina. Leveza. Às vezes somos tão duros com a gente, né? Tanta crítica, tanto julgamento. Então, se a gente faz isso com a gente vai fazer com o outro. Preste atenção. É isso que é uma grande dica. Então, se eu começo a ser mais leve comigo, com o outro vai ser muito mais fácil, né? E o sorriso, né? Mesmo nas telinhas, mesmo nos pequenos encontros, na padaria, exercer esse poder do sorriso, da gentileza. E cuidar da saúde, eu trago aqui, é um respeito à saúde como um todo, né? É um respeito com o dom da vida. Isso é um valor, né? É meu, mas eu compartilho com vocês, porque eu acredito nisso. Nós temos o dom da vida, recebemos, e cuidar dela é um ato de respeito, né? Eu falo para mim, é até um ato político, né? Cuidar e manter os cuidados. São simples, muitas vezes a gente fica na complexidade, né? É no dia a dia. E aí chegou ela, né? Chegou essa tal dessa pandemia, essa crise sanitária, que na nossa geração não vivemos, né? Meus pais viveram, né, a gripe espanhola, enfim, cada família teve, se vocês perguntarem, já viveram outras crises, mas nós, é essa que trouxe. E o que ela trouxe? Né? Tem vários estudos, eu fiz uma síntese só para conectar com a nossa fala. Ela trouxe a ruptura de vínculos, muitas perdas, mortes, separações, romperam mesmo, né? E estamos ainda em processo de cura diante de tudo isso. Se ela não rompeu, ela fraturou, né? Então, estamos olhando para essas fraturas emocionais, né? O que trouxe, o que essa pandemia revelou. Mas o mais interessante, e vários estudos, e também desse lugar que eu olho, que eu trabalho, a pandemia, ela trouxe a invasão, isso já é um conceito também, de nossas sombras, né? E essas sombras existem dentro de nós, tá? É a presença constante dos nossos internos. Então, nada foi inventado. O que saiu, gente, porque está dentro da gente, viu? Todos os medos, todas as nossas fragilidades, a pandemia ajudou a revelar. E muito a presença do desconhecido, né? Nós fomos obrigados a sair da zona de conforto.
e o impacto que estamos vivenciando das desigualdades sociais, tanta pobreza, desse mundo, dessa diversidade infantil que aí envolve famílias, né? Quantas coisas estamos observando e vivendo, e a violência. Era para estarmos já conectados a um nível de evolução maior, mas não, estamos ainda. Por quê? Porque precisamos aprender, só pode ser isso, né? Que temos que aprender a viver de uma outra forma. E o nosso humano, finalizando a minha parte, para dar espaço para a Sandra vai se preparando aí. O que acontece com esse nosso humano? Está em crise, né? Estamos em crise. Mas depende do olhar que olhamos para as nossas crises. A crise é um convite para constante transformação e descobertas. E aí a famosa resiliência. Somos resilientes, somos capazes de transformar, de aprender. E estamos nos reinventamos e reinventando regras, né? Sempre, o tempo todo. E novamente a importância do coletivo. A força vem do coletivo, a força vem do comunitário, né? Nós temos as dificuldades, mas também juntos temos a proposta de saídas, de resoluções. E a aprendizagem, né, que é o próximo tema. No mundo de tudo isso, a nossa saúde mental, essa pandemia, o que aconteceu com ela? Que ponto de interrogação, que janela é essa, né? Estamos diante de um portal diferenciado, de olhar para essa aprendizagem, ela foi modificada, né? O que está aí diante de nós, né? Então, eu vou parando por aqui para dar espaço para a Sandra, porque ela vai trazer toda essa reflexão. Então, obrigada por enquanto. Vou saindo daqui, parar de compartilhar. E aí, a Sandra vai ocupando o seu lugar. Isso. Muito bom te ouvir, Jô. Já fez, né? Trouxe vários elementos aí para a gente pensar, refletir, né? E eu não estou no lugar certo. F5. Tudo bem? Sim, Só, Sandra, ocultar a sua tela. Oi? Ocultar a sua tela. Ah, tá, aqui embaixo, né? Certo? Certo, obrigada. Obrigada a você. Então, Jô, foi muito bom, né? A sua fala, acho que você trouxe muitos elementos, né? Que a gente realmente, nesse momento, faz muito sentido e continua nos tirando da zona de conforto, né? Para a gente pensar e prosseguir, né? Então, falar da aprendizagem também, né, em pouco tempo, é um tema bastante complexo, mas aqui eu fiz alguns recortes, né, e talvez eu fale de uma forma um pouco mais objetiva que a Jo, né, trago alguns elementos que ela já trouxe, mas para a gente refletir, né, a minha referência é psicopedagogia, né, da aprendizagem. Então, só retomando um pouquinho do que a Jo falou, né, que as nossas células, elas registram tudo que a gente vivencia desde a concepção, né? Então, se a gente pensar que nós somos uma folha em branco desde a concepção e que nós, seres humanos, somos um vir a ser, né, cheio de possibilidades e limites, a cada experiência que a gente tem, ó, né, cada amassada que eu dou é uma experiência que eu tenho. Essas marcas, como a Jo disse, vão ficando no nosso corpo, né? Elas foram boas, elas foram difíceis, né? Eu tive afeto, eu tive privação, seja afetiva, né? De social. Então, tudo isso vão deixando marcas, né? No nosso corpo, na nossa mente. E é isso que vai fazer esse alicerce frágil ou forte para a construção de todo o nosso aprendizado, né? Que acontece
no nosso cérebro, mas passa pelo nosso corpo. E se eu tentar passar ou esticar essa folha com tudo que eu vivenciei, essas marcas não vão sair, né? Elas vão estar aqui. Mas será que elas são tão determinantes? Elas são estáticas, como, né, a Jo também retomou? Né? Não, nós somos seres em movimentos e a todo momento estamos tendo novas experiências e novas aprendizagens. Então, apesar das marcas que tivemos, né, desde que nascemos, na infância, adolescência, cada um no estágio que está, embora elas estejam, né, somos um vir a ser, né, cheio de possibilidades. Então, vamos ficar com essa questão positiva aí, né? E hoje a neurociências também mostra, né, que estamos sempre aprendendo, tá? Então, só retomando um pouquinho o que a Jo falou, e lembrar que temos marcas, sim, temos, né, mas podemos lidar com ela. Então, aqui eu gosto só, né, como eu falei, vou falar de uma forma mais objetiva. Quando eu falo de aprendizagem, eu tenho que considerar todos esses aspectos, né? O social, a cultura onde eu vivo, e esse social mais amplo mesmo, né? As questões políticas, econômicas, ideológicas, tudo isso vai interferir, como a Jo falou também, nos nossos valores, na nossa construção, né? Nas nossas possibilidades, nas nossas experiências, né? Somos um organismo herdado, né? O nosso corpo físico, biológico, que foi herdado com uma carga genética, né? Isso tem que ser considerado em relação às nossas aprendizagens. Esse corpo, né? Onde passa toda a nossa experiência, as questões sensoriais, visão, audição, tato, né? Tudo que conhecemos, né? Para que a gente possa realmente estar em contato com esse mundo, né? E alguma alteração nesses aspectos, com certeza, vai interferir na forma como lidamos com esse ambiente, com o social, e a forma como aprendemos, né? E, além disso, temos as questões, né, emocionais e cognitivas, né? O emocional, como estão minhas relações afetivas, né? Com a família, com os meus pares, com os professores, né? Os aspectos cognitivos mais ligados, né, à questão da inteligência, das funções executivas, atenção, memória, planejamento, né, tudo que envolve as funções executivas aí e a nossa cognição de um modo geral e a inteligência. E o aspecto pedagógico, né, que é mais relacionado propriamente aí à sala de aula, né, a gente não aprende só na sala de aula, mas a metodologia, a questão política educacional, tudo isso interfere, as metodologias de avaliação, né? Tudo isso interfere na nossa aprendizagem e, portanto, na nossa saúde mental, né? Como a Jo também colocou. Então, a forma como eu aprendo, o ambiente no qual eu fui inserido, vai fazer diferença em como eu aprendo, né? Como eu aprendi a aprender? Sempre teve alguém que fez para mim? Eu tive que me jogar e aprender a fazer sozinho? Não, eu sempre esperei do outro. Então, a forma como eu me coloco diante do objeto de conhecimento, a forma como eu me relaciono com quem me ensina, também é super importante para a aprendizagem, né? E é ela que vai estar diretamente ligada à nossa saúde mental. Então, a aprendizagem, ela é intrapsíquica, né, objetiva, mas ela é interpsíquica, né, subjetiva também. Por quê? Porque eu sempre preciso do outro, né, para me colocar em contato com esse conhecimento, tá? Então, isso, quando a gente olha para a aprendizagem, pelo menos na área da psicopedagogia, né, a gente procura ter essa visão integral do indivíduo para que a gente possa pensar o que de fato está interferindo nessa aprendizagem ou causando dificuldades de aprendizagem, né?
Que a gente sabe que quando, né, principalmente a criança tem muitas dificuldades na aprendizagem, com certeza os aspectos emocionais de autoestima, né, vão interferir nessa aprendizagem, tá? Comportamento, tá? Então, aqui eu fiz um recorte dos aspectos que a gente vai trabalhar um pouquinho mais hoje, que é a relação entre emoção e cognição. Por muito tempo, quando se falava na questão da aprendizagem, principalmente a aprendizagem escolar, essas duas instâncias esteve separadas, né? Ou a emoção fora da sala de aula, né? Como se a escola ou a nossa aprendizagem dependesse só da nossa inteligência e só da nossa cognição, mas não. Cognição e emoção estão intimamente relacionadas com a nossa aprendizagem, né? E embora elas tenham funções diferentes e estejam localizadas, né, no nosso cérebro em áreas diferentes, elas estão tão conectadas, né, neurofuncionalmente, que se uma não funcionar bem, a outra vai ter alguma encrenquinha aqui nessa engrenagem, né? É uma engrenagem. Então, por isso que a gente tem que cuidar das nossas emoções, da nossa cognição, para que a aprendizagem ocorra de uma forma saudável e possamos ter aí uma boa saúde mental, emocional, tá? Então, considerando aí as situações, né, das emoções, elas podem ser positivas ou negativas. Uma aprendizagem, né, num ambiente de segurança e experiências significativas, vai trazer o quê? Motivação, curiosidade, prazer em aprender, e vai abrir caminhos para as nossas cognições aí, né? A nossa questão de atenção, memória, planejamento, criatividade, tudo isso, quando eu tenho emoções positivas vinculadas à minha aprendizagem, vai ser muito mais fácil eu reter esse conhecimento, né? Ao passo que situações em que o nível de alerta, de estresse, né, ansiedade estão presentes, eles afetam fortemente, né, a questão da atenção, o modo como eu armazeno essas experiências no cérebro. Quem nunca passou, né, estudou por uma prova, mas no dia ficou tão ansioso que não conseguiu resgatar o que aprendeu, né, para colocar na prova. Então, é isso. Situações de insegurança, angústia, vai trazer esses brancos, essas falhas de memória, falhas na atenção, e muitas vezes, se eu não consigo estar presente, né, integralmente para a minha aprendizagem, pode ocorrer algumas dificuldades nesse processo, tá? Então, chegamos aqui, né, para fazer essa conexão novamente. A Jo já falou algumas coisas desse momento histórico, né, da pandemia, que trouxe mudanças em tudo, né? Sem exceção. Crianças, jovens, idosos, todos fomos desafiados a lidar com essa nova realidade. Foi um tsunami aí, né? Saiu tudo do lugar. Então, as perdas, né? Tristeza, sentimentos de ansiedade, de impotência, né? Porque, assim, a gente sempre confia no outro, né? O outro vai dar conta, o outro vai resolver o problema da pandemia, mas no mundo, né? Agora, graças a Deus, está mais controlado, mas a gente viu a dificuldade de se controlar, de ter o controle disso. E todos, né? Um sentimento de muita impotência. Projetos interrompidos, né? Principalmente aí para os universitários, né? Que acabaram de entrar na faculdade, tanto esforço, tanta expectativa para passar no vestibular, desculpa. E a hora que entra, não pode nem conhecer a faculdade no qual entrou, né? Para quem está saindo, a mesma coisa, estágio, né? Tudo isso foi muito frustrante, trouxe muito estresse, desgaste emocional, mental, né?
E aí as novas aprendizagens, né? Ensino à distância, a perda, né, de vínculos aí com os colegas, quem já estavam no processo. Então foi tudo muito difícil, né? Precisamos de um tempo aí para nos reconectarmos com tudo isso, né? Então acho que teve um tempo onde teve uma parada geral, né? Até a gente tomar pé da situação, então sem aulas, sem sair de casa, sem nada, né? Sem vínculos. E depois, aos poucos, aulas virtuais. Então, assim, o ser humano, ele precisa desse tempo, né? As questões externas mudam muito mais rapidamente do que as internas, né? As internas. Então, tudo isso trouxe reflexões também, né? Como que eu lido com tudo isso? Eu fico preso às situações do passado, às minhas marcas, como era e não é mais? Ou, né? Eu preciso fazer um esforço tão grande que sozinho eu corro o risco de ser esmagado? Ou eu já começo a ver uma luz no fim do túnel, eu vejo possibilidades, eu peço ajuda, né? Então, tudo isso acho que foi um processo aí desde a pandemia e da nossa vida em geral, né? Que a pandemia veio o caos, mas a todo momento a gente está sendo chamado a lidar com novas situações. Ou eu já vejo, né, novas possibilidades, um ambiente mais acolhedor, promissor, né? Então, tudo isso faz parte de como eu lido e como eu aprendi a lidar, né? Faz parte da minha história tudo isso. E é que, assim, então, pensem, como eu me posiciono, né, diante das situações, diante da vida? Eu sou aquele copo meio cheio, né? Quem tem uma postura mais positiva, ou meu copo está sempre meio vazio, né? Sou mais pessimista, tenho mais dificuldade de lidar com as situações, né? Então, tudo isso que eu trouxe para falar, né, que em várias etapas da nossa vida, desde a infância até, né, a velhice, a gente somos chamados a todo momento a lidar com situações novas, né? Embora o ser humano goste de ter certeza, né, a única certeza que a gente tem é que nossa vida é incerta, né? Mas diante da dificuldade de lidar com as incertezas, a gente recorre, né, a sempre querendo ter certezas. E isso dificulta, né, nossa flexibilidade em lidar com situações novas, né? E qual a nossa capacidade, né, de lidar com essas situações? Então, algumas pessoas lidam melhor com situações adversas e possuem mais recursos pessoais para lidar com as adversidades próprias da dinâmica da vida, né? Por quê? O que essas pessoas possuem de diferentes? E olha a resiliência aqui de novo, né? Essa palavra foi muito ouvida e trabalhada, né, nesses últimos tempos aí. Realmente, a resiliência, a capacidade que temos, às vezes nem sabemos, né, de lidar com as situações adversas. Tem pessoas que são mais resilientes do que outras, sim, né? E aí é uma pergunta, só que eu esqueci de pôr o ponto, né? Cada pessoa tem a sua... é no outro, desculpa. Então, cada pessoa tem a sua forma particular de lidar e enfrentar essas situações. E isso vai ter a ver com as marcas, com a nossa história, como eu aprendi a aprender, né? E eu gostei dessa frase da Adriana Foz, que ela é psicopedagoga, neurocientista, que é uma impressão digital, né? A nossa história. São as marcas. Como a gente tem no dedo, a gente tem no nosso corpo, nas nossas células, na nossa mente. E, felizmente, ela está em processo sempre de construção, de mudanças e de plasticidade, né? Que é um termo que a neurociência traz para a gente. A plasticidade cerebral, que é a capacidade do nosso cérebro de reparar, reorganizar e modificar a si mesmo ao longo da vida, a partir de novas experiências, né? Novas conexões neuronais, que é assim que a aprendizagem se dá. Transformando também e acrescentando nossas competências cognitivas, né? Antes, acreditava-se que a gente aprendia até uma fase da vida e depois, né,
quase não aprendia mais nada. Hoje a gente sabe que a gente aprende da hora que nasce até a hora que morre, né? Desde que a gente tenha experiências, tenha estimulação. Então, isso, né, eu acho que a gente hoje fica com esse lado positivo, né? E a plasticidade emocional, que a Adriana Foz fala que ela cunhou esse termo, né, a partir de todas as adversidades que ela teve, de toda a plasticidade cognitiva, cerebral que ela teve que ter e emocional para se reconstruir após um AVC, né? Então, essa plasticidade emocional é um treino consciente de certas competências que a gente possui e que às vezes estão lá adormecidas. Algumas a gente tem mais consciência de que temos, outras não. Então, tudo isso está relacionado tanto às nossas emoções como às dos outros também, tá? São as competências aí socioemocionais, porque é importante que eu reconheça essas competências em mim, mas também nos outros, né? Então, aqui, ó, como está suas competências para a plasticidade emocional? Essa é a pergunta, né? E que eu esqueci de pôr o ponto. Então, a Adriana Foz, ela relaciona todas essas competências. A resiliência, foco, intuição, a gentileza para conosco, né? E para com o outro, o autocuidado, a generosidade. Vão pensando aí dentro dessas competências, quais são as suas? A empatia, a paciência, o otimismo, a fé, a criatividade, a coragem, o perdão e a gratidão, né? Todas essas competências emocionais, socioemocionais e também cognitivas, porque uma não está, né? Elas não estão vinculadas, mas elas atuam juntos, né? Mas dentro da classificação que a gente faz pela questão didática, né? Dentro das competências emocionais, né? Qual será você precisa desenvolver? Você tem alguma? Eu tenho a minha aqui. Eu acho que num tempo, né? Onde tudo é rápido, tudo é fast, tudo é para ontem, com, né? Muitas informações, né? Eu estou tentando pensar na questão da aprendizagem, né? O foco, a paciência, né? A criatividade são competências muito importantes, né? Porque a aprendizagem leva tempo. Geralmente, né, esse termo foi muito criticado por muito tempo, a questão do treino, né? Então, se tirou treino de tudo e hoje a gente vê que o treino faz falta na nossa aprendizagem na infância, né? De várias questão motora, né? Então, assim, mas hoje sabe-se que a repetição, o treino, não como uma coisa maçante, né, desgastante, né, mas como sedimentação da aprendizagem das nossas memórias, né? Então, tudo isso é importante para a gente aprender melhor, conviver melhor, se relacionar, né, e cuidar da nossa saúde emocional, tá? Eu não sei o tempo, eu me perdi aqui. Qualquer coisa você me avisa, tá bom? Não, fique tranquila, pode finalizar a sua palestra. Então, o que é importante, né? No contexto da promoção de saúde relacionado à educação, a educação tem um papel fundamental, não só no sentido de proporcionar conhecimento, né? Portanto, aprendizagens sociais, culturais, mas de garantir um ambiente motivador e significativo dessa aprendizagem, com segurança e no investimento do desenvolvimento integral do indivíduo, o desenvolvimento socioafetivo. Inclusive, né, esse desenvolvimento socioafetivo já está na BNCC lá, que são as normas curriculares lá, de ser trabalhados desde a infância esse desenvolvimento socioafetivo, né, para trazer a questão da saúde mental e emocional. Então, será que a gente está construindo um novo modelo de aprendizagem?
Alguns aspectos, então, eu vou trazer aqui, também não como receita, mas como reflexão, né? Na esfera emocional pode ajudar na aprendizagem, que é a criatividade para lidar com situações, problemas, né? Então, se eu sou criativo, eu tenho mais facilidade de pensar novas possibilidades para a mesma situação e assim, né? Então, precisamos aprender a conviver com as indefinições e as incertezas, porque senão tudo me tira do lugar, e aí, né? Não consigo reter informações novas, estar disposto inteiro para aprender, lidar com a ignorância, no sentido de não ter respostas prontas, a Jo já falou, né? E lidar com a questão do não saber, para eu poder aprender e deixar que coisas novas, né, cheguem até mim, eu tenho que saber que eu não sei tudo. Porque se eu acho que eu sei tudo, eu não vou querer aprender mais nada, né? Então, lidar com o não saber, isso é doloroso, não é fácil, mas é importante. Com as frustrações, né, que é um movimento constante do ser, lidamos com uma agora, já tem outra, né, algumas mais graves, outras menos. E para lidar com tudo isso, sempre lembrando, cognição e emoção tem que estar junto, né? Em alguns momentos a cognição se sobressai, em outros a emoção, mas só quando elas trabalham juntos, né, temos um bom resultado aí. Suportar as angústias, que é angustiante o processo de conhecer. Às vezes, quando eu conheço algo novo, eu preciso, né, desconstruir algo já há muito tempo sedimentado, e às vezes é difícil desapegar daquilo que conhecemos, né? E dar espaço para a reflexão e o tempo. E, como eu já falei, né, considerar que o tempo interno é diferente do tempo externo, né, para a elaboração de estímulos, de aprendizagem e tudo mais. Tá? Então, esteja atento. Eu acho que aqui eu não pus. Ah, não, eu já pulei. Desculpem, tá? E aqui de uma forma mais objetiva, né, que acho que todo mundo sabe, mas a gente acaba esquecendo, estratégias práticas para lidar com a aprendizagem nos estudos aí. Estudar é um hábito, então eu preciso ter uma rotina, eu preciso ter disciplina, né? Onde eu vou estudar? Um ambiente iluminado, adequado, sem distrações, né? Televisão, som, conversas, né? Eu atendo crianças e nessa pandemia foi muito recorrente crianças assistindo aula na cama, né? Então acorda, mal sai da cama e vai assistir aula na cama. Não, nem para crianças, nem para adultos, né? Então, na organização da rotina, ó, estudar é a prioridade do dia, tá? E o resto eu vou encaixando. E uma dica muito importante, né, que acho que todos sabem, mas acho que é bastante difícil, desconecte-se para poder se conectar na aula, né? Porque, assim, para a gente conseguir estudar de verdade, você vai ter que se desconectar do celular, das redes sociais, enfim. Porque às vezes eu estou aqui, mas eu estou com uma janelinha como chama? Do Facebook aberto, o outro do WhatsApp, só as mensagens, os barulhinhos chegando, né? E isso tira toda a minha atenção, tá? Então, desconectar-se das redes é importantíssimo, não só para aprendizagem, mas para a questão da saúde física, mental. Muita gente, né, ficou obesa durante a pandemia, ou por falta de atividade, ou por ficar só no sofá, nas telas. E a gente sabe que o uso de tela, né, traz consequências, né? Já tem vários estudos aí falando de várias consequências, né? Uma delas é a dependência aí das redes sociais. Então, aproveite o momento, né, para desenvolver a autonomia. A aprendizagem, né, a função da aprendizagem é desenvolver a autonomia, e isso é importante.
estabeleça os temas de interesse, bibliotecas virtuais, né? Metas e recompensas. Olha, cumpri minha meta hoje, eu mereço isso, né? É importante a gente se agradar. Então, equilíbrio é a palavra-chave, acho que para tudo na vida, né? E não se cobre demais. Hoje não deu certo? Recomece amanhã, mas não desista. Veja o que faltou para você repor, reconsiderar, reorganizar, né? E a nossa saúde mental aí. Evite excesso de informações, muita informação. Hoje a gente estava conversando aqui, né, no início da palestra. No mesmo horário tem N lives, N palestras, né? Mas assim, qual é o meu tema de interesse? Não dá para eu assistir tudo. Então, essas escolhas, né, conscientes, que vão te trazer conhecimento, né, não que as outras não tragam, mas que vão acrescentar naquele momento para aquilo que você precisa, é importante. Né? E além dos estudos, acho que tudo a Jo já falou, a organização do ambiente. Quando a organização interna está muito difícil, comece pela organização externa, arrume o quarto, a gaveta, né? A gente brinca. Que ajudando na organização externa, a interna também vai se organizando. O autocuidado, tempo para preparação do consumo e das refeições saudáveis, né? A gente às vezes come vendo celular, vendo televisão. Esse tempo para alimentação é muito importante, com calma. Exercício físico, alongamento, e aqui tudo já falou, a questão da respiração, cuide do seu sono. Então é importante, né, que mesmo nesses momentos aí que a gente está passando, acreditar na nossa força, nas nossas possibilidades, competências, junto, né, com o outro, não estamos sós aí. Aqui foram algumas referências que a gente utilizou. Peraí. E uma mensagem, então, para encerrar, né, agradecendo, foi um prazer estar aqui com vocês, né, espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, reflexões aí. Agradeço muito o convite. Feliz, né, daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, né? Então, muito obrigada. E a gente está à disposição aí, se tiver alguma pergunta, alguma... Não sei se tenho tempo ainda, né? Tem sim. A gente tem uns 10 minutinhos a 15 para perguntas. Então, eu agradeço imensamente. Foi muito gratificante ouvir vocês. Já reconheci quais são os meus problemas, que eu tenho que trabalhar, de competências. Olha, listinha, já fez uma listinha? Posso fazer uma propaganda? Pode. Não é para mim, não. A Adriana Foz, ela tem esse livro e outros, como O Cérebro Aprende, esse se chama Frustração, onde ela traz todas aquelas competências, dicas de como trabalhar, né? E é tudo assim, baseado nas neurociências, né? Então, as funções que isso tem no cérebro, como isso atua na nossa vida, né? Então, para quem gosta, fica a dica aí. Muito obrigada. Vou atrás, porque essa é uma das competências que eu preciso trabalhar. É o título do livro. Está aberta a perguntas, se alguém quiser, fique à vontade, é só levantar a mão, se inscrever no chat ou fazer perguntas no chat. O pessoal hoje está meio tímido. Na terapia comunitária, tem um jeito, uma dinâmica de fazer, talvez auxilie, né? Me ajuda, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu senti, o que eu estou levando dessa uma hora, né? Dessa fala. Você já trouxe, né, Cristiane? Olha, eu já vi que eu tenho que olhar para uma lista, a palavra frustração eu tenho que trabalhar ou pensar um pouco mais. Então, de vocês que estão junto conosco, né, quem precisa todos falar que não vai dar tempo, né? Mas do que eu estou levando dessa uma hora, do que eu aprendi sobre mim, né? Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, porque isso enriquece nosso momento.
para começar a incentivar, talvez se eu começar, eu incentive as pessoas que estão tímidas. Isso. Bom, primeiro, né, vou falar um pouquinho do que, de tudo que você falou, né, dos elementos, o que eu acho que eu levo como aprendizagem. Primeiro, né, eu sou uma água que você mostrou com ondas, tá? Sempre com ondas. Eu faço uma autocobrança muito grande e, portanto, eu cobro os outros que estão ao meu redor. Isso é uma reflexão importante que eu tiro dessa palestra. E isso não é maldade, não é intencional, é uma coisa de que, ao me autocobrar, querendo ser melhor, eu acho que o outro também tem que estar melhor. Então, isso é uma reflexão que eu trago dessa palestra. E com certeza se machuca, né? Muito. Uhum. Então é ponto, é isso. Né? Então... Das competências que eu preciso exercitar, uma é a paciência, sou uma pessoa extremamente impaciente, ansiosa, vocês não colocaram como ansiedade, mas a ansiedade faz parte da minha personalidade. Quem trabalha comigo sabe disso. Perdoar, mas porque eu não me auto-perdoo. Isso, perfeito. E isso se reflete no perdão do outro. A gentileza e o autocuidado, porque eu também não sou gentil comigo. E também não me autocuido, então eu não posso transmitir isso para o outro. E a generosidade, porque eu não sou generosa comigo e também não consigo fazer isso com o outro. Então você vai sair com um monte de tarefinha daqui, viu, professora? Nós também, a gente passa a tarefa. Muito bom. Interessante falar da ansiedade. Da ansiedade, porque as pessoas ansiosas virou um padrão. São as pessoas que não estão no presente, né? Ou estão presas no passado e quer, para não sofrer no futuro, pula o presente. Então fica a dica, né? Viva o presente, aqui e agora. Com ondas, sem ondas, enfim, com seu furacão, com seu turbilhão. Isso é legal, né? Muito bom. Sandra, o pessoal escreveu, pode complementar. Eu só ia falar das competências, né? Ela fala que a gente procurar desenvolver pelo menos 3, porque senão fica um mundo de coisas e vai causar mais ansiedade. Não, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, o que eu já tenho, né? A gente tem, né? Então, assim, não é, nossa, eu preciso desenvolver tudo, eu quero tudo ao mesmo tempo agora, né? São pontos, né, que a gente precisa melhorar. Então, ela coloca pelo menos 3, né, que já dá uma boa mudada, né? E a questão da paciência, eu acho que nesse momento, tanto social, né, que a gente vive, realmente está difícil. A gente quer tudo para hoje, para ontem, e esperar é muito frustrante, né? Frustrante para essa geração, né? A professora Juliana vai fazer a sua palavra e depois tem um comentário no chat que eu acho bastante interessante, que deve ser de uma aluna. Eu acho que é legal de compartilhar. Então, Juliana, por favor, se você quiser fazer o uso da palavra. Eu vou fazer a tarefa que a professora nos deu, né? Eu saio depois dessa 1 hora com 2 sensações, de gratidão e de esperança. De gratidão pela fala de vocês e pela maneira generosa como vocês dividem esse conhecimento para a nossa comunidade acadêmica, e de esperança, porque há pouquíssimo tempo nós não ousávamos a falar sobre isso dentro do ambiente acadêmico. E eu percebo que existem pequenos movimentos, porque a gente não precisa de grandes movimentos, a gente precisa de pequenas coisas, de pequenos gestos, de pequenos movimentos, que pode tocar um outro, a si mesmo, e começar nesses pequenos passos a tornar o nosso ambiente pessoal, de trabalho, mais rico, mais grato, mais leve, mais gentil. E ter essa palestra mostra uma esperança muito grande da nossa escola, enquanto Unesp, enquanto Faculdade de Ciências e Letras, Faculdade de Farmácia, enquanto comunidade acadêmica, né? Trazer para o ambiente universitário falas importantes
que estão ligadas à nossa prática, ao nosso dia a dia, ao nosso cuidar e transmitir informações ao outro, mas que a gente sempre delegou no âmbito de isso não é problema meu, isso é problema do psicólogo, isso é problema do pai e da mãe, isso é problema do... Então, eu acho que eu vejo muita esperança, porque a partir do momento que a gente tem espaço de fala e de escuta, a gente tem um movimento muito esperançoso. Então, para mim, essa 1 hora é gratidão e esperança. Obrigada a Sandra e a Josefa por isso. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada, Cristiane, que nos chamou, né? Bom, a Luana fez um comentário, a Luana vai me permitir compartilhar o comentário dela, porque eu acredito que ela seja aluna. A rotina de estudos, desde o começo da pandemia, ficou muito conturbada. Por isso, a preocupação em colocar em prática estratégias de estudo. Então, eu acho que é uma fala importante. Pelo que eu vi das inscrições, tem bastante alunos, né? Uhum. E aí a Luana continua ainda, acho que é a mesma aluna, tá? A questão de assistir aula na cama, né? Isso. Então, isso é importante, né? São coisas que conscientemente a gente até sabe, mas como a gente está em casa, numa zona de conforto, né? Entre aspas, mas isso tira a nossa atenção, tira a nossa concentração, né? E assim, é diferente a relação de estar na escola, estar com o outro e estar na tela. E uma outra coisa, né, que é importante, só que às vezes não é possível no ambiente de aula, né, como a professora falou, vou desligar minha câmera, porque pode sobrecarregar o sistema e a gente sabe que dá problema. Mas estudar ou assistir a aula com a câmera ligada, né, é importante. É uma forma de você estar presente, né? Se você desliga a câmera, você parece que perde aquele compromisso de, né, estar atento aos movimentos, à atenção. Então, sempre que possível, isso é uma outra dica, né? E às vezes não é possível pelo próprio ambiente. Mas, Luana, é o que eu falei, né? Estabelecer rotinas, fazer quadros de horário, de estudo, porque tá tudo dentro de casa, a aula, o trabalho, né? A refeição, os pais, misturou tudo, né? Então, a gente precisa começar a separar para poder lidar melhor com essas situações. Mas é aos poucos, né? Não sei se a Ju quer complementar. Nesse sentido, é não desistir, né? Acho que a palavra mesmo é esperança, e complementando assim, quando a gente fala isso da terapia comunitária, a Juliana me trouxe, quando nós falamos, o corpo acalma, por isso que é importante falar, né? Estar juntos, foi essa 1 hora que você proporcionou, professora Cristiane, é isso, né? E que venham outras oportunidades, nós temos o programa Qualidade de Vida, acontece a cada 15 dias, quero fazer propaganda, mas deixar, porque ainda está online, né? Então, é para alunos, professores, funcionários, e eu vou mandar o link, então, para você e você para divulgar, porque é tanta coisa, como a Sandra falou, são tantos chamados, e que depois a gente nem sabe quem é quem. Então, nós somos o sempre, e a gente desenvolve muito do que nós falamos, né? Mas com atividade de relaxamento, de respiração, online, e depois daqui a pouco, o ano que vem, presencial. Tá? Eu vou encaminhar então para vocês o convite. O Marcelo levantou a mão, e a gente está no finalzinho, mas acho que dá tempo, professora? Dá, e tem um comentário depois da Rafaela na sequência, que eu acho também interessante. Professor Marcelo Marinha, nosso coordenador do Conselho de Curso da Farmácia. Ai, o professor, achando que era aluno. Acho que o aluno, professor. Prazer, professor. Prazer. Eu, infelizmente, eu só acessei a reunião aqui 12h40, não consegui, 1h40, não vi toda a apresentação de vocês, mas pelo que eu vi no final, parabéns pela apresentação. E uma dúvida que eu tive é o seguinte, assim, nós tivemos um monte de dificuldades quando nós paramos as atividades presenciais e fomos para casa. Isso tanto docentes, servidores técnico-administrativos, quanto alunos. E assim, foi bastante difícil no começo, ainda é um pouco difícil, mas a gente acabou se habituando, bem ou mal, mas nos habituamos.
em algum momento, nós teremos que voltar às atividades presenciais no prédio das faculdades. E aí vai ser outro momento de mudança. E aí, tanto para alunos quanto docentes, eu imagino que chegar naquele ambiente, que de certa forma é um pouco aversivo, tudo que é fora de casa se torna um pouquinho aversivo, com medo de contaminação. E a gente vai ter que respeitar uma série de normas, de protocolos. Protocolo, não vai poder abraçar todo mundo da Copa, por exemplo. Imagina, aquela pessoa que faz 2 anos que você não vê, você vai ter que cumprimentar de longe. Então, isso é desagradável. Vocês acham que nas aulas, tanto docentes quanto alunos terão problemas? E caso tenhamos, como será que a gente consegue enfrentar isso para amenizar esses problemas? Fantástico, né? Nós já estamos vivendo isso, né? Ou sempre já estamos nos organizando. Mas isso é um outro, daqui a pouco vai virar um transtorno, daqui a pouco uma categoria, o retorno, estou colocando assim o retorno, né? Estou atendendo pessoas que estão falando, olha, eu estou com dificuldade de tirar a máscara, porque eu não lembro mais como que a minha expressão diante do outro. É como que se eu ficasse desnudo. São vários processos que estão acontecendo. O que ajuda? É enfrentar o medo. Enfrentamos o medo quando chegou, né? Que muitas vezes o medo paralisa. É dizer, olha, eu estou com medo, mas eu vou. É um novo jeito de se relacionar. Máscara, nós vamos ficar um tempão ainda com elas, né? E aí a gente vai aprender com o outro, porque a questão de aprendizagem é um conceito, a gente aprende com o outro na relação com o outro. Aprendemos no virtual, vamos de novo nesse presencial. Muitos alunos ontem também na roda, dizendo, olha, eu quero voltar, mas eu não sei quem eu vou encontrar, não conheço ninguém. Então, a questão do pertencimento, eu acho que a gente vai ter que trabalhar bastante, né? O pertencer, o seu lugar, e outras formas de expressar o nosso afeto. Então, a forma de cumprimentar, né? Mas, como aprendemos a nos isolar, tem algo do ser humano que está pedindo a volta. Estar junto. Nós fizemos a volta terça-feira e a alegria de retornar. Então, assim, tem algo que o mistério, enfim, que a novidade traz também, tá? Novamente, a sair da zona de conforto. Porque a gente entrou numa zona de conforto e agora temos que sair de novo. Não tem receita, isso vai mobilizar, mas a palavra pertencimento e acolhimento, eu acho que tem que ser uma placa, assim, né? Nos acolher, acolher o outro. Coisas esquisitas vão acontecer, né? Comportamentos estranhos, mas ok, estamos num processo de aprendizagem, né? Então, isso é algo que eu estou vivendo, experienciando e compartilho com vocês. E a comunidade tem os seus problemas, que somos nós, mas tem a solução. Então, mais uma vez, a nossa comunidade, professores, discentes, tem que estar junto, né? Que aí eu acho que dá certo. Sandra, quer complementar? Não, eu acho que é isso. E respeitar, acho que alguns vão ter mais dificuldades, outros menos, né? Então, os que têm menos, é o que a Jo falou, acolher os que têm mais, porque não vai ser generalizado, né? Alguns, quem já tem mais dificuldade de voltar, porque já tinha alguma dificuldade antes. Então, assim, muitas crianças que eu atendo, algumas, né, que tinham problemas de relacionamento na escola, e isso interferia na aprendizagem, ou porque sofria bullying, porque, né, não aprendia direito, aí o coleguinha brigava, foram muito bem na aula online, né? Então, essa vai ter problema ao retornar, né? Agora, então, assim, não que seja uma regra, mas, assim, normalmente, quem já tinha uma certa dificuldade nos relacionamentos, de estar junto, né? Nessas questões aí da aprendizagem, ou mesmo no relacionamento, talvez tenha mais dificuldade. Que é, assim, uma coisa que é a minha experiência com as crianças. Então, muitas crianças que tinham esse problema de relacionamento, de pertencer à escola, à sala de aula, tiveram um desempenho acadêmico muito melhor online do que presencial, né? Isso são relatos das crianças e das mães. Ao passo que outras, né, pelo conforto, já não querem mais a aula, né, presencial, quer online, quer voltar, quer ter o contato com os amigos, essa saudade de estar junto, mesmo não podendo abraçar, mesmo não podendo
ter esse outro tipo de relação, mas está ali pertencendo, né? Então, na minha experiência com as crianças, teve esses dois, né? E a gente teve uma experiência muito boa na volta, né, Jô? Nós voltamos essa semana, assim, não com o público externo, mas entre nós, né? Foi bem acolhedora aí a nossa volta, entre nós. É aprender sempre. E voltar aos poucos também, né? Sim, Isso. Sim. Eu vou um dia, vejo como eu me sinto, não fico o período todo, né? Obrigado. E aí, e aquelas coisas, né? Que... Não, só saber que a gente tem potencial para retornar, voltar, né? Se adaptar novamente, né? Readequar. Obrigada, Marcelo, pela pergunta. Tem um comentário da Maria Rafaela que complementa o comentário da Luana. Então, ela complementa o comentário em relação à vida acadêmica, que ela tem dificuldade em se permitir descansar e tempos para se dedicar ao autocuidado. Que isso também é minha dificuldade. Acho que a pandemia nos trouxe uma necessidade de estar ativos. Como a gente não está sempre passivo, no sentido de que a gente está dentro de casa, online, o mundo virtual, o mundo digital, né, que é um facilitador, ao mesmo tempo trouxe uma ansiedade de produção, de estar ativo, e o estar ativo é estar com atividade o tempo todo, e é isso que eu percebo na nossa vida acadêmica. De vez em quando, a Ju é que fala, eu tenho até arrepio de ouvir falar em live, né, Ju, se você me permite fazer esse comentário. E é o que acontece, a gente está em reunião virtual o tempo todo, os alunos estão em aula virtual, e quando a gente estava no mundo presencial, a gente tinha espaços. Eu tinha um espaço para ir para casa almoçar, eu tinha um espaço para sair mais cedo, eu tinha espaços. E parece que o mundo virtual nos tomou esse espaço, ou a gente se fez tão necessário, isso falo por mim, né? A necessidade de se sentir ativo nos fez ter compromissos, ter vários compromissos, ter várias reuniões, como se isso pudesse compensar o que eu acho que é uma inatividade presencial. Então, aproveitando a manifestação da... lá, o Ju fala que dá até taquicardia, né? Ela fala de live. Sim. Mas é isso que eu sinto, acho que a gente... eu fiz isso, eu tentei compensar o que eu acho que é inatividade presencial por atividade virtual. E aí a gente vai consertando, né? Você descobre que não é esse caminho, vamos voltar por outro. E sempre reaprender, refazer rotas. A gente pode fazer isso, né? Bom, estou preocupada com o horário que eu preciso entrar agora para o atendimento. Eu ficaria aqui a tarde toda, né? Eu acho que não tem mais perguntas, então eu agradeço a participação da Jo e da Sandra. Foi muito bom mesmo. Muitas reflexões que eu tenho que fazer enquanto pessoa, e é isso que faz uma atividade, né, valer a pena, é quando você sai dela e você pensa no que você é, os desafios que você tem que tomar para a sua vida pessoal, qualquer que seja a atividade que você estiver fazendo. Então, foi muito bom, muito enriquecedor. Gostaria que você pudesse compartilhar a atividade que vocês fazem, que eu esqueci o nome, desculpe. Programa Qualidade de Vida e Acolhimento. Vou passar o link, aí você, por favor. Aí todas as unidades compartilham, mas como é tanta informação, às vezes as pessoas não sabem o que é. Então, eu vou divulgar. E, como você viu, eu aprendi a fazer pequenos vídeos. Então, eu vou fazer um pequeno vídeo. Então, isso que eu queria agradecer. Agradecemos, ficou excelente a divulgação. E eu vou dar de presente o vídeo para vocês colocarem na página de vocês. Isso. A gente compartilhou só internamente, isso que eu ia perguntar. Porque a gente agora vai criar um... Muito cuidadosa a sua presença. E aí eu compartilho com vocês para divulgar o centro de vocês. Se vocês quiserem me passar
é o que vocês fazem. Eu não sou arrogante, é uma coisa de amador, de uma farmacêutica que gosto um pouquinho de... Artista, isso é um papo para outra vez, são as habilidades, né? Das feridas e das pérolas, é bem legal isso. Você tem muitas habilidades. Obrigada. Agradecemos também pela participação, pelo retorno. Muito obrigada. Até uma próxima, né? Até uma próxima. Ou esperamos vocês uma qualidade de vida. Pois é. Eu vou precisar. Tá sim, que bom.